família literária, tudo bem? Finalmente chegou o tempo da minha Bookshelf Tour! Eu demorei um pouco pra fazer, porque eu tava esperando eu pegar meu outra estante e fazer uma coisinha mais bonitinha, porque antes eu só tinha aqui os livros jogados pela casa. E por incrível que pareça, eu não tenho muitos livros, eu também não sou uma pessoa muito apegada, inclusive tem vários livros que eu gosto muito que estão emprestados, tipo Pequena Abelha, Retratos de Dorian Gray, um de jornalismo que eu tenho, uma HQ da Zara que eu já fiz crítica pra vocês. Enfim, são vários livros que eu só tô citando pra vocês saberem que eu tinha. Eu tô falando bem rápido pra esse vídeo não ficar com 100 horas, porque eu falo muito, não é porque eu tenho muito livro, não. Vamos começar com o box do Crônicas de Gelo e Fogo, aquele box azulzinho, pocket, que tem também o Cavaleiro dos Sete Reinos. E aí, depois, aqui do ladinho, nós temos uma edição incrível da Zahar, do clássico Zahar, né, que é o Corcunda de Notre Dame, que logo vai ter crítica pra vocês. E aí nós temos aqui, deixa eu tirar isso aqui, que senão ele vai cair. História da Literatura Brasileira, um livraço do Carlos Nejar, né, que é um compêndio de tudo o que aconteceu na literatura brasileira. Um dicionário do Luiz Camões, da editora Leia também, super bacana para quem gosta de literatura, para quem gosta da obra de Camões. E aqui eu tenho 3 de viagem, que é do mesmo autor, e eu adoro esses livros, que é A Luz de Paris, Lisboa em Pessoa e São Paulo literalmente. Basicamente ele vai nesses lugares e fala um pouco dos escritores que passaram por lá, de toda a obra literária que aconteceu em Paris, em Lisboa e em São Paulo. Lisboa, principalmente Lisboa em Pessoa, porque fala mais de Fernando Pessoa. E aqui embaixo nós temos, eu tentei fazer meio que por ordem aqui de gênero, mas às vezes vai fugir um pouco. Aqui eu tenho uma edição facsimilar exatamente igual, da correspondência completa da Ana Cristina César, porque ela foi assim exatamente quando foi lançada em 1979. Eu tenho muita coisa da Ana e eu tenho essas coisinhas assim porque ela é irmã do meu avô, ela é minha tia-avó. Então vocês vão ver muita coisa dela, eu já amo poesia, então acaba dando certo. Aqui, Ciranda da Poesia também, que é uma coleção de textos, né, e uma análise dos textos e dos poemas da Ana Cristina César. Aqui, Poesia Marginal, foi o primeiro livro que eu ganhei do meu bisavô, que era pai da Ana, e ele falou, você quer saber quem ela foi? Porque quando eu nasci ela já tinha falecido, ele falou, ó, isso aqui vai te ajudar. E eu guardo esse daqui com muito amor, eu amo esse livro aqui, aí tem poemas da Ana, do Cacaso, de Chacal, do Francisco Alvim e do Paulo Leminski. O Paulo Leminski com certeza todo mundo já conhece. Aí aqui eu tenho O Corvo e Suas Traduções, que é uma análise de todas as traduções que tiveram do Corvo, do Poe, do Edgar Allan Poe, que inclusive eu sempre falo Poe, porque pra mim é muito mais sonoro do que o jeito certo que eu já não sei. O livro de poesia do Gregório do Vivier, que é Liga os Pontos, um livro que eu adoro, já fiz crítica pra vocês, inclusive. Uma edição maravilhosa, de sebo e tal, com 2 livros do Oswald de Andrade. Eu amo modernismo, eu amo Oswald de Apagu, então vocês vão ver muita coisa também do Oswald de Apagu. Esse daqui eu comprei no estante virtual há milênios, acho que foi em 2009 que eu comprei, ele já tá caindo aos pedaços, mas é muito difícil achar esses 2 livros e eu achei essa edição aqui da Civilização Brasileira, que tem as 2 edições. É um livro super difícil, tá, gente, de ler, pra quem não tá acostumada, porque é quando o Oswald fazia mais brincadeira com a linguagem. Aí aqui eu tenho, né, a poesia completa do Manuel de Barros, o livro branco e tal. Aí o livro da Ana Cristina César, o último que foi lançado pela Companhia das Letras, que é o Poética, numa capa incrível, diga-se de passagem. A correspondência incompleta dela, que é o meu segundo livro preferido dela, que basicamente são as cartas e correspondências que ela trocou com amigas, namorados e tudo mais, e familiares. É um livro incrível, vale a pena ler para quem gosta dessas coisas. Crítica e tradução da Ana também, porque ela era crítica e ela era tradutora, e ela fala um pouquinho das dificuldades disso. Aí esse livro aqui da Pagu, que é Pagu Vida e Obra, que acabou de ser lançado pela companhia numa edição, meu Deus do céu, uma edição maravilhosa, eu não consigo nem falar sobre esse livro, eu consegui comprá-lo há pouco tempo na feira da USP, e ele é maravilhoso, ele vale todo o dinheiro gasto, ele inclusive nem era da companhia, ele era da Leia, e aí acabou indo pra lá e a companhia fez uma edição incrível, assim. Aí nós temos Poesia Completa do Raul Bopp, que foi inclusive quem me deu esse livro foi o Danilo, e o Raul Bopp, ele era o cara que meio que criou esse apelido pra Pagu, assim, ele fez uma poesia pra Pagu, Pagu com óleo de coco quando bate, sei lá, nunca sei de cor,
mas basicamente ele tem grande importância no modernismo e tudo mais. O Perfeito Cozinheiro das Almas desse Mundo, do Oswald de Andrade, foi um presente de uma amiga minha, da Camille, que eu queria muito, tava na Bienal por muito barato. Esse livro tem uma história engraçada, assim, o Oswald ele tinha uma espécie de república, vou até tirar meu óculos, senão eu vou ficar refletindo. Ele tinha uma espécie de república e aí todo mundo que ia até essa república, esse prédio que ele tinha, essa casa que ele tinha que assinar um caderninho que tinha lá. Então aqui, e aí isso acabou virando um livro, então aqui tem os desenhos e as ilustrações e os recados de todo mundo que passou por lá e as respectivas datas. Então 6 de junho, enfim, Ciclone, Bibiano, tem coisa até do Monteiro Lobato aqui, gente, é sensacional. A Biblioteca Azul tinha lançado uma edição enorme, facsimilar, que era o Olho da Cara, e tinha, sei lá, 100 exemplares, obviamente eu não tive coragem, nem tempo hábil para comprar. E aí depois eles lançaram essa edição aqui pequenininha e a Camille me deu na Bienal porque eu tava tipo chorando no stand da Globo. E aí aqui eu comprei também há pouquíssimo tempo, que é uma coleção do Oswald Segal, que é o museu, né? E aí com todas as coisas que tinha do Oswald lá, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem direitinho aí, enfim, com cartas, com edições do jornal que eles fizeram juntos, O Homem do Povo, enfim, retratos, é sensacional, assim. Eu paguei tão barato por esse livro, gente, e assim, é um livro que dá vontade de ter ele aberto em todas as páginas pela casa, assim. É sensacional. E aí, essa coleção aqui que é maravilhosa, que o arquivo da Ana Cristina César estava no Instituto Moreira Salles. Então eles acharam uma pasta rosa da Ana e eles juntaram com o arquivo que eles já tinham e criaram esse livro da pasta rosa, que é uma coleção de coisas em edição FAQ também, né, ó. Coisas da Ana que eles acharam e eles dividiram em várias partes. É um livro sensacional, gente. E assim, diagrama super bem, sabe, um material super bacana, é maravilhoso. Ele inclusive passou por alguns acidentes, esse livro, eu quase chorei lágrimas de sangue, mas ele está aqui firme e forte, completando a minha estante. Aí aqui desse lado nós temos, eu nem vou tirar muito aqui não, tá? Nós temos 162, que é meio que um texto sobre o Machado de Assis, que foi feito pelo Otto Lara Rezende. Aqui, ó, Dicionário de Ideias e Afins. Eu herdei muita coisa, né? Minha mãe era professora de latim, então muita coisa que é dela eu acabei pegando pra mim, porque eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito de gramática e tudo mais. E aí aqui eu tenho a coleção Na Casa da Palavra, que fala sobre o modernismo, então A Semana Sem Fim, A Invenção do Cinema Brasileiro, Um Poeta na Política e Modernismo em Revista. São livros incríveis, essa coleção é maravilhosa. Para Ser Escritor, do Charles Kiefer. Esse livro é sensacional, é muito legal. Aqui eu tenho um livro emprestado que até hoje eu não devolvi, que coisa horrível falar, mas enfim, que é o Fome e Anonimato do Gay Talese. Eu amo o Gay Talese. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente numa palestra na Abril e, enfim, eu queria ter todos os livros dele e não tenho por falta de dinheiro. Ele é o cara que fez o jornalismo literário, pra quem não sabe. Substâncias Perigosas, do Pedro Eiras. Aqui, esse livro é incrível, da Pena Prensa, que fala a história das mulheres e da leitura no Brasil, né, desde 1890 até 1920, como que as mulheres começaram a entrar nesse mercado de serem escritoras, de poderem ler as obras, é sensacional. Como Elaborar as Citações de Notas de Rodapé, um livro mega técnico. Essa coleção aqui que eu amo, eu tenho outros dele, inclusive perdidos aqui na estante, que é 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, organizado pelo Super Luiz Rufato. Então nós temos aqui várias escritoras que vocês com certeza conhecem, como Heloísa Seixas, a Clara Verbuck, Simone Campos, enfim, é uma coletânea super bacana. A edição riquíssima, né, do Laranja Mecânica, que tem desenhos. Gente, essa edição é sensacional, é a minha edição preferida do mundo, eu acho, assim, olha isso. É incrível, vale muito a pena, tá, gente, comprar. É capa dura, olha só isso, gente, fala sério. É maravilhosa. A leitura já bastaria, sabe? Mas aí eles vão e colocam uma edição dessa pra chorar de alegria. Sábados Inquietos, que é uma coletânea de textos de José Castelo. Quem não conhece, José Castelo é um jornalista super famoso que cobre literatura no Jornal do Globo. E aí tem as 100 melhores crônicas dele aqui nesse livro, super boas também. As 100 melhores crônicas brasileiras, que é uma seleção parecida com essa das 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura. E aqui nós temos desde Chico Buarque ao Veríssimo, assim, tem de várias coisas.
E foi um dos primeiros livros que eu ganhei na escola e tal, assim, tipo, né, primeiros livros eu digo quando eu tava no ensino médio, tá? Para ler literatura como professora, eu amo esse livro. E aqui nós temos o Discurso da Violência, um livro também super técnico sobre as marcas da oralidade no jornalismo popular. Uma gramática super velhinha que eu adoro, inclusive a Tati Feltrin, não é essa daqui, perdão. Esse é o estudo dirigido da gramática, história e teoria da literatura. E essa é a gramática que eu tenho, que a Tati Feltrin tem uma igualzinha e ela falou que adora também. Eu tenho uma, sou super apegada a essa gramática, gente. E aí nós temos aqui Antologia da Literatura Brasileira e Panorama da Literatura Portuguesa. São livros também mais técnicos, tá? Não são ficções nem nada do tipo. São estudos mesmo. E esses eram livros da minha mãe que eu fui pegando sorrateiramente sem ninguém perceber. Aqui embaixo são livros mais coloridinhos, então não tem uma ordem muito exata. Esse daqui é o Fico Besta Quando Me Entendem, uma coletânea de entrevistas da Hilda pela Biblioteca Azul. Eu amo esse livro, eu amo a Hilda. E esse livro mostra bem quem foi a Hilda, exatamente. Inclusive, as minhas maneiras de leitura, depois eu vou contar um pouquinho sobre isso pra vocês. Eu aprendi isso aqui com o Zeca Camargo, olha que bizarro. É super legal, gente, essa técnica, diga-se. A Menina Sem Qualidade, da Julie Z, que eu já falei pra vocês, esse é meu primeiro vídeo no Cabine. A Resposta, esse livro incrível, que inclusive tem filme. Esse daqui é o da capa, né, do filme, que eu prefiro, por incrível que pareça, do que na edição original, antes do filme. Nós temos aqui Bonsai, da Alejandro Zambra. Eu amo o Alejandro Zambra e eu já li todos os livros dele, mas sempre emprestados. Esse é o único que eu tenho de verdade. Aí aqui do lado, Luz Antiga, do John Baville, também da Biblioteca Azul, um livro muito bom de alta literatura. O Senhor... Esse daqui eu nunca li, por incrível que pareça, que é o Senhor Eliot e as Conferências, que é de uma coleção que, se eu não me engano, chamou Os Vizinhos, alguma coisa assim, da Casa da Palavra. E a antiga editora de lá falou pra mim que era muito bom, e aí eu fui e ganhei esse livro aqui, eu quero ler. Barba e Sapato de Sangue, já falei pra vocês, do Daniel Galera. O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que essa edição aqui é da Lua de Papel, é da Barba Negra, que é outra editora, é outro selo da editora Leia, que nem existe mais, né? Eu ia falar Lua de Papel, que também era um outro selo, mas não é Barba, que era as HQzinhas, esses livros mais, assim, desenhadinhos e tal. O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Um livro do Carpinejar, que chama Ai Meu Deus, Ai Meu Jesus. Eu amo o Carpinejar, esse livro dele é muito bom. São crônicas de amor e sexo, assim, basicamente. Um livro super visceral da Eliane Brum, eu quero logo falar deles pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem o autor desse livro aqui, ai que coisa mais linda, Danilo. E aí o livrinho dele, que é o Porque Indiana João. Meus Acontecimentos, também da Eliane Brum. Eu tenho duas edições, o outro está na outra estante. Eu tenho essa daqui, porque essa daqui foi uma com erro que foi lançada, e a Eliane autografou essa pra mim porque era a que eu tinha na época. E aí depois eu acabei ganhando a edição sem o erro, mas enfim, a que tá com erro que tá autografada, então eu mantenho as duas. Eliane, amo você, linda. Nem preciso falar, gente, os livros dela são maravilhosos. Capitães de Areia, do Jorge Amado, um clássico da literatura. Um livro da Hilda Hirsch, que é Uma Superfície de Gelo Ancorada no Riso. Como eu disse, eu amo a Hilda e eu sou louca pra completar a coleção dela. E bem do ladinho, propositalmente, está o Manual Prático dos Dois Modos em Livrarias, que era feito por uma pessoa, pela Lilian, que é uma grande amiga também, que ela dava o nome dela de Lê, o nome meio que de brinks dela por conta de uma personagem da Hilda Hirsch, assim. E aí eu coloquei aqui do ladinho propositalmente, porque eu penso em tudo, gente, vocês não estão entendendo? Aí aqui do lado, nós temos os livros do Chuck Palahniuk, que é Condenada e Maldita, já falei pra vocês, tô louca pra sair o terceiro, eu amo o Chuck. O Chuck, pra quem não sabe, do Clube da Luta, tá? A outra edição do Laranja Mecânica, que é uma edição anormal, né? Que também não perde em nada pela questão da literatura em si. As cartas do Truman Capote, uma coletânea de cartas dele, que, enfim, né, não preciso nem falar, eu amo livros de cartas, eu amo mesmo de correspondência, essas coisas todas. Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, outro clássico da literatura. Uma biografia do Rubem Braga, que foi lançada pela Biblioteca Azul também, incrível. O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kel, eu fiz uma matéria sobre depressão para a revista da Livraria Cultura. E aí eu tive que ler, aí eu li O Tempo e o Cão, porque eu estava lendo Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, e Longe da Árvore, que são livros maravilhosos, eu indico muito. E aí depois eu até deixo o link pra vocês dessa minha matéria, que eu adoro essa minha matéria, não é por nada não. O Sonho... esse eu não li, que é do Mário Vargas Llosa, que é
escritor favorito do Guto. Eu tô aqui toda torta pra mostrar pra vocês. O Chamado do Cuco, né, nem preciso falar, que é do pseudônimo da J.K. Rowling, e ao lado Morte Súbita, que é outro livro dela, né, o Morte Súbita foi o primeiro livro dela depois de Harry Potter, e o Chamado do Cuco, na real, foi o pseudônimo, depois descobriram que era ela, enfim, agora já tá meio que todo mundo sabe. E logo aqui embaixo, nós temos a minha coleção de Harry Potter, que como esses daqui não foram os livros originais que eu li, tem alguns que estão até no plástico, né, que eu amo Harry Potter, enfim, então tá aqui a minha coleçãozinha. Aí aqui do lado nós temos o Como Falar Dragonês, da Cressida Cole. Eu amo esse livro, eu queria ter a coleção toda. Aqui um do Pedro Bandeira, Droga da Obediência, que é a minha edição, inclusive, olha que coisa mais linda esse Pedro Bandeira, gente. Eu amo o Pedro Bandeira, eu queria muito ler a continuação que ele fez agora. Círio Velho, do querido do Walter Cherno, que inclusive é o editor do Danilo, né, na Giz Editorial. 3 livros da coleção do Artemis Fowl, que eu amo também, eu não tenho todos, só tenho esses 3 aqui, quero logo comprar o resto. Apesar de já ter lido grande parte, eu já li esses 3, mas eu acho que eu parei no 5º livro. Aí aqui do lado uma edição da Branca de Neve, que é parecida com aquela que eu mostrei pra vocês na coleção Alice, né? Que é a Branca de Neve um pouco creepy e tal, com outra ilustradora, é uma edição incrível também. Aí aqui um livro que eu ganhei do Gabriel, que chama Futilidade ou O Naufrágio de Titã, que basicamente é a história do Titanic, e a gente ficou em dúvida, e eu amo Titanic, e a gente ficou em dúvida se isso foi antes ou depois do ocorrido. Se alguém souber, por gentileza, fale nos comentários. Aí aqui uma parte da minha coleção Alice, que eu mostrei pra vocês, inclusive aqui, ó, 2 livros que eu esqueci de levar no dia lá que a gente gravou o vídeo, deem uma olhada depois. Aqui, Não Reparem a Bagunça, nós temos Tempo de Reportagem, um livro incrível do Audálio Dantas, que é um jornalista muito conhecido e muito importante na história do jornalismo brasileiro. Eu derrubei café, não me julguem, gente, eu sou uma pessoa que vive de café e acidentes acontecem. Aí aqui embaixo, alguns livrinhos que eu ganhei da editora Edelbra. Muitos de Carpinejar, aí temos essas 3 faces da moeda, Sherazade, A Onça e o Saci. Aí aqui nós temos um roteiro do Quentin Tarantino, do Bastardos Inglórios. Esse livro aqui eu ganhei na época do Valer um Livro, porque foi a história, o Daniel Mota fez uma caixinha, colocou na Paulista e falou assim, dê conselhos, me dê um conselho, coloque aqui dentro dessa caixa um conselho que você queira dar pra alguém. E aí tem vários conselhos super legais, tá vendo? Que ele foi meio que escaneando pro livro, né? E um dos conselhos era, desliga a TV e abre o livro. Ele mandou pra mim exatamente isso, desliga a TV e abre o livro por conta do Valer um Livro. Eu adorei esse livro, é muito legal. Descansa em Paz, da Joyce Carol Oates, que basicamente ela meio que reconta a história sobre os últimos dias de grandes escritores, como o Mark Twain, o Hemingway, o Poe. Eu não vou ficar falando o nome, porque todo mundo me zoa do jeito que eu conto, que eu falo, da minha pronúncia maravilhosa. Esse, inclusive, é o livro preferido da Karina Andrade, que é jornalista da Mix. Eu sempre lembro dela quando eu vejo, é um livro realmente espetacular. Aí aqui, O Jogo dos Tesouros, da Heloísa Prieto, que eu também ganhei da Edelbra. Ah, essa edição incrível daquela coleção, né, da Graphic, do Maurício de Souza Produções, que são outros ilustradores contando histórias da turma do Maurício de Souza, da turma da Mônica, né? Esse aqui é do Bidu. E esse daqui é o Laços, que foi o primeiro que foi lançado, que é dos irmãos Vitor Cafage e Lu Cafage. Eu amo esse daqui, inclusive. Lembrem, não reparem a bagunça, ok? Minhas coisas de internet aqui. Caiu o forninho, Giovana. Aqui, Maia, do Joyce Gardner, do Mundo de Sofia. Eu amo Joyce Gardner, compartilho minha paixão com a Lu. E eu amo todos os livros dele. E esse livro tem uma coisa especial, porque foi graças a ele que eu pude conhecer o Joyce Gardner e fazer uma pergunta do livro pra ele da Bienal. E nossa, altas lembranças. Depois eu conto essa história com mais calma. Aqui uma edição linda da editora Mínimas, é uma editora pequenininha. E aí eles fizeram esse bonecas, que basicamente são bonequinhas que você pode recortar e, enfim, né, colocar, ó, vestir e tudo mais. É muito fofo esse livro, gente. Aí nós temos aqui Deixa Comigo, do Mário Oliveira, que é uma coleção da Rocco de outros países. É tipo nossa literatura por país. A coleção chama Outra Língua, pra gente conhecer os autores de outros lugares que não necessariamente sejam, né, de grandes celebridades. O Mário Oliveira, nasceu em Montevidéu, por exemplo. O livro do meu tio, que é o Kwati Soinhugama, ele é especializado em literatura africana.
O livro do meu bisavô, que é avô do meu tio, que é o Tenente Pacífico. Meu bisavô, pai da Ana Cristina César, meu tio, sobrinho da Ana Cristina César, enfim, todo mundo da família tem um livrinho. Esse livro é sensacional, mas eu sou super suspeita pra falar. Filhos de Jacarandá, que é um livro maravilhoso, que eu também não vejo a hora de contar pra vocês. Não vou contar agora, porque senão eu vou ficar aqui falando loucamente. Eu amo esse livro. O Encantador, né, da Lila, que é mais ou menos uma biografia do Nabokov, mas uma biografia quase literária, que conta da paixão dele por borboletas, né? A Lila, inclusive, ela, apesar de ter nascido em Paris, era filha de iranianos. E ela, enfim, ela tem toda uma história. Ela veio pra Flip aqui no Brasil, fez um sucesso danado. Ela fala 8 línguas. Essa escritora, gente, é sensacional. Aí aqui, um livro da Ellen DeGeneres, eu amo a Ellen DeGeneres, que é uma coisa meio que, sabe, facinho pra você ler, brincando, da Gutenberg. Uma Patada com Carinho, uma HQ também, da Chiquinha, super legal essa HQ aqui. Aí aqui eu tenho uns livros da Edelbra, que é do Carpinejar, né? Carpinejar, gente, o Carpinejar lança muito livro, é impressionante, ó. Aí aqui no meio, Como Narrar uma História, é uma coleçãozinha da Gutenberg de guias de escritor. Ui, vai cair tudo aqui, meu senhor. Ó, Três Garotos na Amazônia, um livro que eu li quando eu era pequenininha de tudo, minha mãe tinha. Eu nem sei exatamente qual que é a história desse livro, eu li quando eu era tão pequenininha, mas eu adorava por conta da capa colorida e tal, e olha o tamanho da letra. Enfim, eu tenho uma boa lembrança além desse livro, apesar de não lembrar da história. Outro da Maria Rita Kell, 18 Crônicas e Mais Algumas, que são crônicas que ela publicou na Folha de São Paulo. Crônicas muito boas, diga-se de passagem. Aqui, Miss Brontë, que é uma biografia romanceada das irmãs Brontë, da Juliette Gael. A biografia do Marcos, que eu trabalhava na Universo quando foi lançado esse livro. E aí a Karine é apaixonada por ele, ela é palmeirense roxa, e aí, enfim, né? O autógrafozinho do Marcos. Eu nunca li, gente, a biografia, mas eu quero ler, eu sou curiosa com essas coisas. Deixa a Neve Cair, o John Green, eu tenho 2 edições, esse daqui eu tava emprestado, ó, enfim devolvido, alguém falou, é Alexia, se não me engano. Segredos de Menina, um livro, eu não li esse livro ainda, fez muito sucesso esse livro aqui da Bem Virar, eu também tô louca pra ler. O Carcereiros, do Drauzio Varela, que é como se fosse uma continuação do Carandiru, né, depois de ser escrito, mas com outra vertente, outra história. Eu gosto muito dos livros do Drauzio Varela. Aqui eu tenho os 3 livros da Bel Pesce, A Empreendedora, A Menina do Vale, A Menina do Vale 2 e Procurando-se Super-Heróis. Histórias contadas pelo Bicho Papão, que é uma versão para crianças do Oscar Wilde, João do Rio e Horácio Quiroga, da Luciana Salles, que é uma professora do Rio de Janeiro, super bacana também. E outros da Edelbra, né, Não Conta Para Ninguém, e Maria Degolada, Santa Assombrada, que eu também não li ainda, mas eu quero muito ler. E aí aqui embaixo nós temos a biografia do Dom Pedro II, que eu já falei pra vocês em outro vídeo, né? Eu amo esse livro, pra mim é uma das melhores biografias que eu já li. Eu já li e reli esse livro umas 4 vezes. E aí aqui no meio tem umas cartinhas também que ele fazia pra algumas pessoas e tal. Mostra muito quem foi Dom Pedro II, a importância que ele teve. É uma coleção de perfis brasileiros, inclusive. Eu amo esse livro, eu já falei dele várias vezes. Outras Vidas Que Não a Minha, da Manuel Carré, também da Alfaguara. Um livro incrível. Livros da Edelbra. Eu é um Outro, do Hermes Bernardi Júnior. Deixa a Criança Ser Tímida, outro do Carpinejar. A Ilustre Casa de Ramírez, um clássico do Eça de Queiroz. Bananas Podres é um livro do Ferreira Goulart, lançado pela Casa da Palavra. Um livro super bonito, assim. É livro de mesa esse, gente. É quase um coffee table, assim. Aqui, Enciclopédia do Estudante, né, com lições da literatura brasileira e tal, é ótimo para estudar. Eu comprei ele na época que eu estava prestando vestibular. Aqui embaixo uma coleção da Zahar também, do Clássicos, do Conde de Monte Cristo, um livro incrível, eu amo esse livro. Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, um clássico da literatura, são vários contos da Lígia. Aí aqui, um livro do Vladimir Nabokov, que é O Fogo Pálido. Pra quem não sabe, o Vladimir Nabokov, ele é o do Lolita, tá, gente? Um livro que eu amo também. Já falei do Lígia. Aí aqui o livro do Jô Soares, que é O Homem que Matou Getúlio Vargas. Eu não li esse ainda, o único que eu li do Jô é esse daqui, que é o As Esganadas. Foi o último que ele lançou pela companhia.
O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, eu tô enrolando a língua pra falar, do Antônio Scarmeta. Incrível também, da editora Record. Tudo parece incrível, gente, mas é que se eu tenho é porque é bom. A louca, tipo, é porque eu acho bom. Uma biografia do Saramago. Um livro ótimo, que é A Casa da Farinha, do João Cabral de Melo Neto. A Garota dos Pés de Vidro, do Ali Shaw, inclusive tem uma continuação, é um livro da editora Leia, muito, muito, muito bom. O segundo eu li em inglês, nem li em português, mas não se compara a esse primeiro. É uma história de uma menina que ela tem uma doença que ela vai virando vidro, é super triste, inclusive. Serena, do Ian McEwan. Desculpem, não gostei desse livro, mas ele está aqui, enfim. E Clarice Vírgula, do Benjamin Moser, eu amo o Benjamin. Ele está fazendo agora uma biografia sobre a Sontag. E, enfim, eu falei que a do Dom Pedro era a minha preferida, mas acho que essa, eu fico em dúvida nas duas. Eu amo essas duas biografias. Ele fez um estudo danado, sem contar que ele não é brasileiro, né, gente? Uma pessoa de fora fazendo a biografia de uma autora, querendo ou não, brasileira. Por mais que ela tenha nascido na Ucrânia, ela é brasileira. E aqui, bem rapidinho, a biografia não autorizada da Emília, que é feita pela Socorro Racioli, uma escritora incrível. A biografia do Chaves, que eu já indiquei pra vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um clássico do Machado de Assis. Outro livro igual aquele, Deixa a Neve Cair, que não é só do John Green, né? Uma coletânea de historinhas, e uma delas é do John Green. O Dragão de Gelo, que é um livro infantil do George Martin. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que é um livro que vai ser adaptado para o cinema pelo Tim Burton. O Silêncio das Montanhas, que é o mesmo autor do Caçador de Pipas, diga-se de passagem. Ana e o Beijo Francês, um livrinho super bonitinho que eu adoro, que é ficção também. O Palácio de Inverno, do John Boyne, que é o mesmo do Menino do Pijama Listrado. Esse livro é incrível, gente. O Mistério de Marie Roget, do Edgar Allan Poe, é um conto dele, se eu não estou enganada. Esse daqui eu nunca li, diga-se de passagem. Berelê e Beatriz é um livro infantil do Fernando Alçandalho, esse escritor me mandou o livro dele. Aí nós temos um do Zizek, né, O Ano em que Sonhamos Perigosamente. Não preciso nem falar mais nada, esse título já diz por tudo. Esse aqui é um livro de um amigo meu de poesia, se é que há, do Fabiano. Vidas de Santos, que é um livro, outro livro do Eça de Queiroz, pouquíssima gente conhece e fala desse livro aqui. Marília de Dirceu, clássico, né, também, nem preciso falar muito. Boiando em Moçambique, um livro super querido, assim, do Rafael Morales. Ele foi pra Moçambique e aí ele fez um blog, e o blog virou livro. Muito antes dessa moda de blogs virarem livros. É da Balão Editorial, que é uma editora super pequenininha também, de colegas. E, enfim, ele tem um jeito de falar super diferente, ele é muito engraçado, ele consegue trazer umas coisas super legais, assim. Ele em Moçambique e sem conhecer a língua direito, porque eles falam português, mas é meio diferente o jeito que eles falam, sem entender o que eles estão falando um com o outro, sem ser uma pessoa benquista. É muito engraçado esse livro, muito legal pra você conhecer Moçambique, que não é nada daquilo que a gente pensa. Aí aqui nós temos Cinema para Pequenos, eu tenho outro desse que é o Rock para Pequenos, também é super legal, que indica grandes ícones do cinema, tá vendo? Mais uma versão para infantil, com desenhinhos e tal. Don Quixote, né? É quase um resumo, né? Mas é uma boa tradução e tal. Eu ganhei na escola esse livro aqui, diga-se de passagem. Outro do Pedro Bandeira, O Anjo da Morte, que é o mesmo da coleção Os Caras, né? Cemitérios, do André Caramuru. O André Caramuru, ele inclusive é o editor da Descaminhos, né? Que é uma editora que só lança em e-book. E eles lançaram, inclusive, um livro da Pagu, que é a famosa revista, que é muito difícil de encontrar, e aí lançaram um e-book. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, um clássico que sempre cai no vestibular, muito bom, em formato de teatro, enfim, é outra história, né? Outro livro da Alice aqui para completar a coleção, bem pequenininho. E outro da Alice que eu tinha inclusive esquecido de levar no dia que eu mostrei para vocês com a Lúcia. Essa estante acabou, vamos para outra. Aqui eu tenho dois box, né? Um com uma biografia, na verdade é a história das canções, né? A história das canções, como se fosse uma biografia das canções do Chico Buarque e do Tom Jobim. E aqui outro box do Guia Politicamente Incorreto, que tem a história Guia Politicamente Correto da História do Brasil, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Guia Politicamente Incorreto da América Latina. E aqui embaixo eu tenho a coleçãozinha do Pequeno Vampiro, né, que foi o primeiro livro que eu li da minha vida, que eu lembro, que me fez pegar gosto pela leitura. Inclusive eu comprei uma edição dos novos, né, que olha a diferença, cadê, ó, olha a diferença. Que coisa mais fofa, o meu super velhinho de sebo e, enfim, esse primeiro aqui,
É novo, é da nova edição. Inclusive tá até com plástico, com preço, com tudo. Aí, do ladinho, aqui, nós temos o Roverandom, que eu já falei pra vocês. Ele tá no plástico porque eu li ele em e-book e acabei achando físico depois. E como eu gostei muito, tive que comprar. Meus 15 anos, da Luísa Trigo, Cartas de Amor aos Mortos, a coleção da Bruna, a coleção de ficção da Bruna Vieira, né, que é De Volta aos 15 e De Volta aos Sonhos, ainda falta o terceiro, são livros que eu gosto muito. O livro de uma amiga minha, que é a Camille, que é o Imaginário Feminino. Aí aqui nós temos O Olhar de Milo, e que é como se fosse um extraordinário, né? Porque ele tem uma doença nos olhos e tal, o personagem principal. E Quem Sabe Um Dia, que é a da Lauren Graham, que é a Lorelai do Gilmore Girls. E quando ela lançou, eu falei, meu Deus, eu preciso muito, porque pra quem não sabe, eu sou apaixonada por Gilmore Girls. Então eu precisava fazer. É um livro ótimo, também logo eu vou indicar esse livro pra vocês. Milan Kundera, não preciso nem falar, né? A Insustentável Leveza do Ser, na versão da Companhia de Bolso. Aquele outra edição do Meus Desacontecimentos que eu falei pra vocês, que é a edição Sem Erro. A Sangue Fio, do Truman Capote. Uma edição também que eu comprei num sebo de capa dura. Olha só que edição linda, eu amo essa edição. Psicose, do Robert Bloch. Já fiz resenha também. O livro do Riso e do Esquecimento, do Milan Kundera, que inclusive eu ia doar esse livro, aí eu achei perdido nas minhas coisas de doação. Falei, meu Deus, você não, volte! E aí, O Bom Médico, que quando eu fui fazer a literatura para o país ainda não valeram um livro, eu tinha que ler escritores que eram da África do Sul, e ele é da África do Sul, esse livro é ótimo. A Festa da Insignificância, do Milan Kundera, na edição já da Companhia das Letras. E aí essa daqui é uma coleção da Leia, que chama Novíssimos, que são de autores portugueses que não fazem sucesso aqui no Brasil, né? E dessa coleção saiu um dos meus livros preferidos da vida, que é No Meu Peito Não Cabem Pássaros, do Nuno Carmaneiro, e também dele, não da coleção Novíssimos, mas do mesmo autor, Caiu o Forninho, Giovana, é Debaixo de Algum Céu. Quantas Madrugadas Tem a Noite, do Onde Jaque, que é um autor angolano que vive aqui no Brasil. A Canção de Aquiles, que eu já indiquei pra vocês. Verão de Lata, do Wilson Aquino, naquela história que acharam um monte de maconha dentro de latas. Super engraçada essa história. O Torreão, da Jennifer Egan, que eu falo sempre, é o livro que eu levaria para uma ilha deserta. Interlude, meu livro preferido da vida. O Pasquim, também já indiquei para vocês, uma antologia, a primeira antologia com os textos do Pasquim, que vai de 69 a 71. Essa antologia, são 4 livros, eu só tenho o primeiro. E esse Viva Pagu aqui, que é um livro da Lúcia Maria Teixeira Furlani, que é a principal pesquisadora da Pagu. Inclusive, os arquivos da Pagu estão na universidade que a Lúcia dá aula, são dela, o arquivo, inclusive, os arquivos são dela. E aí ela fez, eu fui um dia entrevistá-la, eu amo a Pagu, né, gente, tem até uma tatuagem da Pagu. E aí ela fez aqui uma dedicatória pra mim que, sinceramente, é de chorar. Inclusive, a luz até apagou quando a gente falou, gente. Aí aqui embaixo, fora da estante, eu tenho uma coleção que eu acabei de receber, que é uma coleção relançamentos do Caio Fernando Abreu, né? Muito mais do que você conhece pelo Facebook. Onde Andará Dulce Vegas, Pedra de Calcutá, Pequenas Epifanias, Limite Branco, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso e uma coletânea de textos dele de 1990, 1980 e 1970. Eu li dele em Morangos Mofados, inclusive eu emprestei esse livro, nunca mais li de volta, e eu gostei muito. Por incrível que pareça, a única coisa que eu conheço dele é esse Morangos Mofados, agora eu vou conhecer muito mais. Aqui eu tenho umas edições pocket super bonitinhas do Mágico de Oz, da Zahar, Alice no País das Maravilhas, Alice no País dos Espelhos, On the Road, né? Um clássico, né? Eu ia falar Pé na Estrada, mas pelo amor de Deus, não. uma coletânea de textos da Virginia Woolf, que chama O Teto Todo Seu. O Teorema de Catherine, do John Green, que inclusive esse livro nem é meu, é emprestado, preciso devolver. Olhar os Livros do Campo, que é um livro que eu ainda não li do Érico Veríssimo, mas uma amiga minha que trabalhava comigo me deu e falou que foi graças a esse livro que ela começou a ler, assim, que ela começou a gostar de ler. Eu achei tão bonita essa dedicatória dela, eu tô louca pra ler esse livro. O Mundo de Sofia, do Joyce Tengarder, completando a minha coleçãozinha, né, desse cara. Dinheiro Queimado, do Ricardo Piglia, já indiquei pra vocês também na época da Bienal, eu amo esse livro. Doutor Sono e O Iluminado, do Stephen King, amo. Contos de Imaginação e Mistério, que é uma coletânea de contos do Edgar Allan Poe. Vocês viram que eu tenho bastante coisa dele, vou continuar falando Poe, mesmo vocês falando que tá errado. Uma coletânea do desenho que chamava As Cobras, do Veríssimo, que era publicado no Estadão, se eu não me engano, na Folha, e em algum jornal, não vou lembrar agora qual.
Aí aqui estão biografias. Quem vai ficar com Morris tem uma biografia do Xing. Nós vamos invadir sua praia, né? Uma biografia do Traje. Make Up to Break Up, que é do cara do Kiss, a autobiografia dele. Gonzaguinho e Gonzagão. O livro do Boni, que é a biografia do José Bonifácio, da Globo. A biografia do John Lennon. A biografia do Mick Jagger e o Rolling Stones. Furacão Elise, uma biografia da Elise, da Regina Echeverria. Essa mulher é maravilhosa em biografia. A biografia de Johnny Cash. A Bosta do Lobo, que é do lado aqui da Piaf também. Ai, meu Deus. Tá tudo bem apertado aqui. Uma espécie de biografia do Vinícius de Moraes. Tem outro lance aqui nesse do Vinícius. Mas enfim, uma biografia do Paul McCartney. Uma biografia, um dossiê dos Beatles. Uma biografia do Johnny Ramone, um dos integrantes do Ramones. E uma biografia da revista Rolling Stones, né? Como é que começou lá fora. Eu acho sensacional a história da Rolling Stones e esse livro aqui é bem legal. É uma das únicas que eu tenho que não é sobre exatamente alguém, mas sim sobre algo. E vamos pra prateleira de baixo. Está acabando, gente, está acabando. Aqui uma coleção do Snoopy, ok? Dos quadrinhos mesmo, super antigas, inclusive são do meu avô essas daqui. Outro livrinho da editora Balão Editorial, do Álvaro Domingues, é uma coletânea de poesias. E, gente, aqui, só antes de vocês perguntarem, o jeito que eu coloco é sempre com o logo da editora pra baixo. É a única coisa que eu peço, sempre aqui. Então, aqui nós temos O Balão Amarelo, era um livro também da minha mãe, que eu fiquei lendo. Eu também não lembro exatamente sobre o que se trata, mas eu gostava muito. Eu gostava de livros coloridos. Contos novos do Mário de Andrade. Aqui uma prova do Nude Botas, que foi o último livro do Antônio Prata. Adoro Antônio Prata. Eu ia falar quadrado. Uma HQ em quadrinhos, chama Entre Quadros, da Balão Editorial também, aquela editora. O clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Outro livro do Pedro Bandeira, que é o Pântano de Sangue, também da coleção O Caras. Esse daqui é Manual para Sonhadores, da Nathalie Trutman, que é uma empreendedora de muito sucesso. Aqui uma conta que não tem nada a ver com as coisas. Brás, Bexiga e Barra Funda, outro clássico também da literatura. Café da Manhã com Sócrates, é um livro super engraçado que a Rocco lançou já faz muito tempo. E, enfim, basicamente ele leva isso em consideração. Fala sobre temas do cotidiano, é muito legal. Contos do Machado de Assis. Aqui Purgatório, do Thomas Lara Martinez, um livro super forte, super bonito. O Aleph, do Borges. Uma biografia do Paulo Moura, que a biografia chama Um Solo Brasileiro. Olha que antigo, cheio de pó e tal, que é A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Essa daqui foi a edição que eu li quando pequena e eu não tenho coragem de me desapegar a ela. E ela é muito bonitinha, olha isso, gente, não reparem, tá? Porque tá aqui do jeito que ela veio da casa da minha mãe. Aí, aqui, outro livrinho da Balão Editorial, da editora, uma HQ também. Tá caindo todos os forninhos do outro lado, vocês vão ver. Hidróceles, uma espécie de biografia do Nelson Mandela, que é a conversa que eu tive comigo. E aqui, o livro do Rui Castro, que é Morrer de Prazer. Foi o primeiro livro da Foz Editora, que é a editora da Isa Pessoa, que era da editora Objetiva e lançou a própria editora. E aí, aqui embaixo, aqui é meus discos, não são livros, tá? Aí A Vida Segundo Peanuts, do Snoopy, né? Aqui nós temos um livrozinho sobre o Oswald, quase uma biografia sobre ele. Dos livros do Drummond, do Contos do Drummond, lançado pela companhia. Isso não é um livro, isso uma pessoa foi sorteada no Valer um Livro, nunca veio atrás, o livro voltou e ele tá aqui porque eu não posso usar. Que é como se fosse uma edição da Jane Austen, do Orgulho e Preconceito, mas dentro é um caderninho. Aqui eu tenho os manuais que eu lia muito quando era pequena, eles são do meu avô também, que é o Manual do Professor Pardal, o Manual do Escoteiro Mirim e o Manual da Magamin, que basicamente, além de contar a história da família Donald, né, do tio Patinhas, o Donald, da Margarida e tal, também dá umas dicas de como tirar manchas de não sei o que, como ser não sei o que, é super engraçadinho. Aí aqui outro do Pedro Bandeira, ó, A Droga do Amor, também da coleção Caras. Podem ver que tá tudo bagunçado, né, gente? Não tá em ordem, devia estar um lado do outro esses livros, mas enfim. Aqui é Sozinha no Mundo, que foi o meu primeiro livro que eu li da coleção Vagalume. Esse livro é da coleção Vagalume, eu tenho, na edição que eu li, inclusive. Beleza Negra, um livro que era da minha mãe também, super bonito, na edição também que eu li, que eu amava. Meu sonho era ter um cavalo preto pra chamar de Beleza Negra, por causa desse livro aqui. Aí aqui, Paris sobre Trilhos,
que é também um livro de viagem, né, que a mulher começou a viajar de trem por Paris, enfim, eu adoro livro de viagem e eu fico esperando que eu vá ler quando eu sair dos lugares. O Pintassilgo, que também não é meu, é emprestado, eu não curti muito, desculpem aí, me julguem, eu preciso devolvê-lo. Bicicleta Sem Freio, que é, inclusive, super legal, é de uns caras brasileiros, mas eles lançaram esse livro, ó, com as ilustrações deles, numa editora argentina, e eles me mandaram, eu amei esse livro, vinha com um pôster maravilhoso, enfim, é super legal as ilustrações dos caras. Aqui o Clube do Mistério, que é uma edição que eu ganhei da Edelbra, da editora. Fé na Estrada, do Dodô Azevedo. E A Rainha do Cine Roma, que a minha antiga chefe da Leia falou que é um dos livros preferidos dela, e eu tô louca pra ler, porque ela falou que chorou muito, e eu gosto de chorar em livros, me julguem também. Agora vamos por outro lado da estante e depois acabar bem rapidinho pra vocês. E aqui nós temos o box da biblioteca do Manuel de Barros. É o único livro que tá virado pra esse lado aqui, porque é tão bonita a foto dele, e aí logo que entra na minha casa vê a foto. Por último e não menos importante, a minha coleção de culinária e esse livrinho aqui, que ele fica na minha mesa de centro, eu esqueci de mostrar pra vocês, que é a biografia da Lena Dunham, do Girls. Bom, aí aqui eu amo cozinhar, cá também, então nós temos essa pequena, grande coleção. Primeiro com aqueles livrinhos da Ana Maria, sabe assim? E aí um livro do Jamie Oliver, eu tenho muita coisa de Jamie Oliver, eu amo o Jamie Oliver. Aqui um caderninho de receitas. Esse daqui é uma coleção do universo dos livros que tem sopas e caldos maravilhosos, olha só, culinária fascinante. E aí aqui temos de carnes e de peixes e frutos do mar. Aqui é um livro infantil da Carla Pernambuco, As Deliciosas Férias de Beatriz, que tem umas receitinhas no meio muito fofas e muito bacanas de se fazer. A Arte de Fazer Macarrons, da editora La Fonte, o livro da Nigella, ou Nigella, enfim, do jeito que vocês preferirem, que é de verão, né? Esse daqui, que são as receitas preferidas dela, que tem sobremesas maravilhosas, pra quem não sabe, ela é expert em sobremesas, ela faz umas sobremesas incríveis. Cervejas, Brejas e Birras, que é um guia de cervejas, de um sommelier brasileiro. O melhor livro de chocolate do mundo. Esse livro aqui, na real, ele foi publicado em Portugal. Ele ia ser publicado pela Leia, calhou que não foi, porque esse cara fez o bolo que foi considerado o mais gostoso do mundo. E realmente, gente, é o bolo mais gostoso do mundo. E é que só são receitas de chocolate, né? Que levam chocolate. Tem bolos e bolachas maravilhosas. Ou biscoito, tá? Não sei o que vocês preferem. Diário da Cozinheira, da Carla Pernambuco. Las Chicas, que é o livro da Carla com a Carol, que né, elas têm esse restaurante, enfim, também tem receitas super boas. E aí aqui minha coleção do Jamie, que é o primeiro dele, que é Jamie Oliver, o Chefe Sem Mistérios. Tudo que o Jamie faz pra mim fica incrível, gente. Ah, aqui no meio tem o livro da Carla Pernambuco, que é o 10x10, que são 100 receitas dela, que enfim, ela gosta muito. 30 minutos e pronto, outro do Jamie Oliver. Aí aqui minhas receitinhas preferidas dele, marcadas. Revolução na Cozinha, que ele pega pessoas pra cozinhar e as pessoas cozinham receitas dele, e é super legal também. Aqui são receitas muito práticas, gente, de verdade, receitas ótimas. 15 minutos e pronto, né, que não levem ao pé da letra, não é 15 minutos e pronto, mas tem receitas muito boas. Um livro do Gordon, que é O Mundo na Cozinha, eu também adoro o Gordon, ele se faz de difícil, mas ele não é não, tá, gente? Um Chefe para 4 Estações, também outro dele, são acho que 100 receitas dele. Dona Benta, né, todo mundo tem que ter essa edição da Dona Benta, é uma pena que não tenha foto, porque isso faz muita diferença, é horrível falar, mas faz diferença. Mas também tem umas receitas de vó aqui e umas medidas super bacanas. Esses dois livros aqui, que é Tudo e Mais Um Pouco, que também tem umas curiosidades sobre cozinha, é um livro bem técnico, tá, gente? Aí aqui tem os negócios de medida que eu anotei, que é o livro 1, o livro 2, o livro 2 tá até no plástico, inclusive. E esse daqui, me julguem, é o livro da Ana Maria Braga, quase derrubei o forninho. Tem receitas incríveis e receitas de mãe, sabe assim? Não tem como, gente. E não pode ter preconceito nessas horas. Se a receita for boa e der certo, ótimo, maravilha, aproveitem. E acabaram-se os meus livrinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, meu Deus, vai cair tudo, vai cair o forninho aqui só porque nós estamos na cozinha. E é isso, depois me contem se vocês têm algum livro parecido, se vocês gostaram. Eu tive que fazer um pouco rápido, falar um pouco rápido, que eu quero sempre falar. Por mim eu falaria um pouquinho de cada um, mas como eu não tenho o tempo todo do YouTube, não dá certo, ok? Quase derrubei o forninho de novo. Um beijo e tchau! E eu esqueci de mostrar pra vocês o meu livro preferido, apenas.
né? Ele fica na mesa de jantar, e ele acaba ficando um pouco mais à vista das pessoas, né? E é uma edição facsimilar do Homem do Povo, que era um jornal que teve pouquíssimos exemplares, se não me engano foram 7 exemplares, do Oswald e da Pagu. Eu falei pra vocês que ia ter muita coisa deles. Então aqui, olha só que coisa mais maravilhosa. Gente, acho que tudo de bom na vida. É incrível. São todas as edições aqui que tiveram, com textos do Oswald, textos da Pagu, desenhos da Pagu e tudo que há de bom, assim. É incrível. Eu não paguei muito caro, eu paguei 50 reais. Na verdade, eu ganhei esse livro, mas ele tava 50 reais na Bienal na época. Eu nem sei se ainda tem edição dele, porque, né, ele tinha tudo pra ser caro. Enfim, e depois desse daqui, também ao lado dele, sempre fica esse Jornal do Século, que não é bem um livro, mas eu faço questão de mostrar, que são uma edição especial. Meu avô trabalhava no Jornal do Brasil, e aí ele conseguiu isso daqui porque todo mundo tinha, enfim, era na época que vendia, faz muito tempo, já acho que foi em 99. E aí são meio que edições que apareceram no Jornal do Brasil por década, né? Então nem tá na ordem aqui. Mas aí nós temos aqui, ó, 34, 1911, 1991, 1981, é sempre desse jeito, ó, 1971, com as principais notícias que foram manchetes naquele ano, né? É sensacional em formato de jornal, uma coisa bem real que eu trato como livro, né? Na verdade. E eu também esqueci de falar que 2 livros estão emprestados por conta do meu documentário, que é o livro da minha avó, o Filha, Mãe, Avó e Puta, e o livro do meu avô, Sobre a das Pu.